Continuação da leitura do livro 30 Segundos Sem Pensar no Medo, do Pedro Pacífico, Bookster. Capítulo 4. A surpresa do não planejado. Se alguém me contasse que no futuro eu trabalharia com a internet para falar de livros, eu diria que aquela pessoa estava fazendo alguma confusão. Mas às vezes parece que a vida prepara surpresas para quem tem um desejo, mas também muito medo de tentar algo novo. E aqui estou, vivendo uma vida quase dupla, em que divido meus dias entre a dedicação ao trabalho de advogado e a produção de conteúdo para as redes sociais, com o objetivo de mostrar que ler é um hábito delicioso e capaz de nos transformar. Então, como tudo isso começou? Na época da escola e da faculdade, talvez eu lesse mais do que os meus amigos, mas ainda assim não podia ser considerado um leitor assíduo. Eu não sabia o que ler, eu pedia dicas para minhas avós, e outros poucos leitores que eu conhecia ou pensava livros na lista de mais vendidos dos jornais. Hoje, eu acho que a falta desse assunto nos veículos e mídias dificulta a escolha das próximas leituras, podendo contribuir para a pouca quantidade de leitores do nosso país. Para as antigas gerações, além de recomendações de amigos e que também gostavam de ler, as tradicionais resenhas e críticas literárias em grandes jornais e revistas, bem como as dicas da afetuosa figura do livreiro, funcionavam como guias para a escolha de novos livros. As resenhas publicadas nos veículos de comunicação e nas revistas literárias continuam existindo e desempenham um papel importante para o mercado editorial e para os literatos, leitores experientes, muito envolvidos com o mundo dos livros. Diante da complexidade de alguns desses textos, porém, quem está tentando despertar o gosto pela leitura pode se sentir inibido e ser levado a acreditar em pensamentos como literatura é muito difícil, isso não é para mim. Além disso, tenho a impressão de que desde a minha geração as pessoas vêm perdendo o hábito de ler jornais e revistas, sobretudo artigos longos. Talvez um reflexo do imediatismo das redes sociais. Essa dificuldade de manter a atenção em textos mais longos é um fenômeno cada vez mais identificado nos leitores, tendo sido denominado como impaciência cognitiva pelo professor e autor norte-americano Mark Edmondson. Na jornada do leitor iniciante, a figura do livreiro é muito importante. Infelizmente, nas grandes livrarias de rede, essa figura mítica do livreiro que recomenda obras maravilhosas, independentemente do gosto e do estilo do cliente, é incompatível com a operação. Ao mesmo tempo, as livrarias de bairro menores, com aqueles funcionários apaixonados, têm desaparecido. E no meio dessa disputa que se dá no mercado literário, eu sinto falta de poder entrar numa livraria e puxar papo com uma pessoa que conhece livros, alguém que torna a experiência mais pessoal. Entrar naquele espaço repleto de títulos desconhecidos, sem saber qual deles vai sair nas suas mãos, e receber dicas de uma pessoa que você conhece e confia, porque frequenta aquele lugar, é bom demais. Eu poderia passar horas conversando com o livreiro sobre o nosso interesse em comum, e eu tenho o privilégio de morar em uma cidade que ainda conserva algumas opções de livrarias à moda antiga. No entanto, a realidade da maioria não é essa, e hoje grande parte das pessoas se sente perdida, até mesmo intimidada, ao escolher um livro em uma livraria. O jeito mais fácil acaba sendo dar uma olhada na lista dos mais vendidos, que fica logo em destaque e já atraindo a atenção do cliente que entra na loja. Foi nesse cenário de descobrimento e intimidação, ao entrar nas livrarias, que eu acabei descobrindo uma nova, pelo menos para mim, fonte de boas indicações. Por volta de 2015, por culpa do acaso ou do algoritmo, eu esbarrei em perfis que falavam sobre livros. Eu não lembro mais quais foram os primeiros que encontrei, mas eu acabei saltando de um para o outro e notei que existia um universo de pessoas que comentavam sobre livros nas redes sociais. Eram muitas páginas, e em cada uma delas o responsável pelo perfil indicava livros de acordo com seu gosto, ou infantos juvenis, ou histórias de terror, ou romances de época. Eu rolei muito até encontrar páginas que abordassem uma literatura adulta e diversa, como a que eu buscava. Na prática, não era nem simples perfis, post a post. Me dei conta de que eu tinha encontrado criadores de conteúdo muito enriquecedores e que conseguiam impactar a vida de outros leitores. Eram pessoas apaixonadas pela leitura, assim como eu. E eu pensei, eu não estou sozinho no meu interesse. E depois de ter crescido em um ambiente em que livros não eram muito presentes,
eu vi na internet a possibilidade de me inserir em uma extensa rede de leitores. Além das indicações propriamente, esses perfis estavam me ajudando a desconstruir muitas ideias equivocadas que eu tinha. Eu achava, por exemplo, que eu não seria capaz de ler literatura russa. Aquele nível de intelectualidade não estava ao meu alcance. Eu nem sabia diferenciar Dostoiévski de Tolstói. Na minha cabeça eram dois autores russos com nomes difíceis, que tinham morrido havia muitos anos e escreviam sobre coisas antigas que eu dificilmente iria gostar, ou até mesmo compreender. Quem cresceu no mundo dos livros pode achar uma dúvida como essa algo digno de piada. Mas a realidade é que quem está fora dessa pequena bolha sabe pouco sobre literatura. E fui me sentindo mais seguro para ler obras diferentes quando passei a entender que muitas das minhas ideias não passavam de preconceitos literários e que a literatura era para quem quisesse. Quando eu percebi que os livros não são bens sagrados, inalcançáveis e restritos apenas para uma parcela da sociedade, acendeu em mim a vontade de levar essa descoberta para outras pessoas e compartilhar os meus aprendizados. Ao ler os livros indicados por criadores de conteúdo nas redes sociais, me chamou a atenção que a maior parte era de obras que eu não conhecia e que não figuravam nas listas dos mais vendidos. Nessa mesma época, já com a cabeça mais aberta, eu recebi 2 recomendações de um livreiro. Nunca tinha ouvido falar daqueles livros, mas eu resolvi confiar nele e saí com A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe, e Jesus Cristo Bebia Cerveja, do Afonso Cruz. 2 autores portugueses, e era apenas isso que eu sabia. Comecei por Afonso Cruz, porque a sinopse tinha me chamado mais atenção. Rosa, a protagonista, mora em um vilarejo do Alentejo, interior de Portugal, e vive para cuidar da avó, Antônia. Sua mãe abandonou a família e o pai, deprimido, pegou uma corda e pendurou-se numa figueira. Foi o mais estranho fruto daquela árvore. E um dia Rosa descobre o sonho da avó, que era conhecer Jerusalém, a Terra Santa. Mas as difíceis condições de vida, somadas à idade avançada de Antônia, transformar esse sonho era quase impossível, esse sonho em realidade. O professor Borgia se apaixona pela garota e não consegue aguentar a tristeza que a acomete por não poder realizar o desejo da avó. Assim sugere transformar a aldeia, em que vivem na própria Jerusalém, como em um cenário de teatro. Borgia acha que todas as geografias se sobrepõem. O sagrado está em todo lado, não tanto pelo valor intrínseco, mas pelo valor que lhe damos. Se uma aldeia ou alentejo pode ser Jerusalém, é porque é Jerusalém. Eu terminei o livro sem saber ao certo o que tinha achado. A escrita me agradou, o que explica as passagens da obra que não resisti em citar aqui. Os personagens são muito bem construídos e todos, cada um a seu modo, ajudam Rosa na sua missão. Hoje eu vejo que não foi uma leitura que amei, mas consigo entender um propósito. A narrativa diferente, experimental, me tirou da zona de conforto. E eu gostei dessa sensação. A edição do livro de Walter Ugumãe era muito bonita, uma capa melancólica da saudosa editora Kozak Naifai, ou Naif, que publicava edições maravilhosas. Foi engraçado, porque achei o próprio nome do autor diferente, Walter Ugumãe. Quem escolhe como sobrenome aquela que se desdobra por nós, mãe? Hoje eu sei que foi uma homenagem feita em vida por ele à mãe. Superada a curiosidade com o nome, eu fui impactado logo na primeira linha. Eram só letras minúsculas e uma pontuação diferente, sem uso de travessões. O estranhamento trouxe medo de não conseguir ler e eu confesso que quase desisti. Mas me lembrei do entusiasmo do livreiro. Sua paixão ao falar da história me fez seguir na leitura. Aos poucos me familiarizei com o estilo e antes de chegar na metade do livro eu já estava impressionado com a escrita de mãe e com a poesia de suas frases. Era como se cada palavra tivesse sido pensada para estar naquela parte da narrativa. Ao ler o que pensava um homem que vive em um lar de idosos, eu mergulhei nas emoções daquele senhor ranzinza, partilhando com ele a solidão, os anseios, a impaciência e as angústias trazidas pelo acúmulo dos anos. Eu fiquei impressionado com a forma como mãe conseguiu construir aquela pessoa,
Sim, pessoa. Por quê? Era mais que um personagem. O autor faz de forma muito sensível e com certo toque de humor um verdadeiro ensaio sobre a velhice. Eu arrisco dizer que esse é um dos meus livros favoritos. A escrita de Walter Ugumãe é sempre brilhante, extremamente poética. Eu fiquei tão encantado com a leitura que eu resolvi devolver o favor e, depois de receber muitas indicações, eu recomendei esse livro para minha avó. Não deu muito certo. 2 semanas depois, ela me ligou para reclamar que o livro era angustiante e pediu que eu não lhe sugerisse nenhum outro desse estilo. Mesmo sendo uma leitura voraz, ela não conseguiu terminá-lo. Talvez a temática sobre o fim da vida tivesse sido um gatilho. Foi aí que comecei a entender que cada livro impacta o leitor de forma diferente. Não existe pior ou melhor livro, mas o livro que naquele momento faz mais sentido para quem está lendo. Com a máquina de fazer espanhóis, eu percebi que a escrita pode ser tão importante quanto o enredo. Comecei a prestar atenção em outros elementos, como a própria linguagem, a escolha das palavras, a construção dos personagens. Walter Ugumãe, até então um completo desconhecido, serviu como estímulo. E se eu ignorava a existência desse autor, eu tinha gostado porque eu tinha gostado tanto. Devia haver outras autoras e autores fascinantes que não apareciam nas listas dos mais vendidos. Daí em diante vieram muitas boas surpresas. Eu não só perdi o medo de ler livros dos quais eu nunca tinha ouvido falar, que não estavam sendo lidos por todo o mundo, como também cresceu em mim a vontade de me aventurar em universos que ainda não conhecia. Eu li Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie, autora nigeriana que havia ficado famosa mundo afora quando em 2014 apresentou um TED Talks denominado The Danger of a Single Story, o perigo de uma história única. E no livro, Chimamanda conta a história de uma família que parece perfeita. Pai bem-sucedido, filhos educados e esposa que cumpre a função da dona de casa. Porém, a realidade não é o que aparenta. Aos poucos, o leitor vai compreendendo os efeitos brutais do fanatismo e da intolerância religiosa, tudo sobre a perspectiva ainda mais delicada, a das crianças. Camille, a personagem principal, é vítima de Eugene, seu pai, que usa da violência para fazer prevalecer suas ideias. Na verdade, ele mesmo não deixa de ser uma vítima do colonialismo que por anos impôs as tradições europeias. Enquanto violentamente eliminava as culturas dos povos da região, esse foi o primeiro contato com a literatura dos países do continente africano. Depois disso, eu li dezenas de obras maravilhosas escritas por autores dos mais diferentes países da África, cada um com suas particularidades que fazem desse continente uma gigantesca e rica terra de diversidade. Dentre eles, não posso deixar de indicar As Alegrias da Maternidade, escrito por Buchi Emecheta, outra autora nigeriana por quem passei a ter muita admiração. E nesse caso, não se iluda com o título, não se trata de um livro de alegrias. A protagonista, No Ego, é enviada ainda jovem no interior do país, onde vivia, para a capital nigeriana, com o objetivo de se casar com um homem desconhecido por ela. Além de narrar as dificuldades de Nhuego em sua relação e na criação de filhos em situações tão precárias, o livro também relata o choque cultural da vida das grandes cidades, que sofrem forte influência dos colonizadores. Publicado em 79, o romance com toques autobiográficos ainda trata de temas atuais, com inegável relevância social. Paulina Chiziane foi a primeira mulher moçambicana a publicar um romance apenas em 1990. Niquete, uma história de poligamia, foi uma leitura muito marcante. Quando Rami descobre que seu marido Tommy tem amantes, ela se une a essas outras mulheres que disputam migalhas de afeto daquele homem para criar um relacionamento poligâmico. É um romance que aborda o papel da mulher em sociedades tradicionais e seu sofrimento solitário, com um cenário histórico e social extremamente interessante. Além disso, eu mergulhei nos clássicos, que no meu imaginário eram livros amarelados, empoeirados,
A rinite me atacava só de pensar. Antes eu achava que não eram para mim, porque eram muito difíceis de ler, mas quando eu percebi que eles tinham muito a nos ensinar, isso começou a mudar. Eu decidi então enfrentar, antes tão temidas por mim, a literatura russa, e escolhi Pais e Filhos de Dostoiévski, que não é nem de desculpa, que não é Pais e Filhos, não é nem de Dostoiévski, nem de Tolstói. Aqueles autores que eu só sabia o nome, mas de um autor que naquela época nem o nome eu tinha ouvido falar, Ivan Turgenev, por meio da história do jovem Arkady Nikolaevich, que, depois de um tempo estudando na cidade, decide voltar ao interior para a propriedade em que seu pai e seu tio vivem. O livro narra os contrastes entre gerações e ambienta o século XIX de uma forma fantástica. E nessa visita, Arkady leva um amigo, o Bazarov, um dos personagens mais marcantes da obra. Turgenev retrata um choque entre ideologias por meio de diálogos extremamente inteligentes e sarcásticos. Eu achei interessante o fato de o autor tecer críticas aos pensamentos de ambas as gerações. Ou seja, o próprio leitor não consegue tirar uma conclusão sobre Turgenev entendia como correto. A leitura ficou marcada na minha memória como uma das melhores até então. Talvez a satisfação de ter conseguido ler aquela obra sem dificuldades tenha tornado a experiência mais marcante ainda. Eu virei um grande fã dos autores russos. E quando alguém me pergunta se é difícil, logo respondo: pode ir tranquilo que estão todos traduzidos para o português. Foi pela vontade de me aventurar pelos clássicos que também conheci uma das personagens mais marcantes, a Macabeia, em A Hora da Estrela. Um dos maiores nomes da nossa literatura, Clarice Lispector, nos presenteia com uma narrativa que transborda a humanidade. A protagonista é uma jovem órfã e muito pobre que se muda para uma cidade grande em busca de melhores oportunidades. Em um enredo simples, a surpresa está na construção da personagem. Macabeia comove por sua pureza e ingenuidade. É uma cidadã comum que merece ser percebida. O que escrevo é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça, entre milhares delas, e dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida. Porque há o direito ao grito, então eu grito. Só um minuto. No período em que todas as barreiras que eu havia criado em relação à minha sexualidade estavam sendo derrubadas, eu comecei a ler um livro que pode até surpreender, já que não tem qualquer relação direta com o assunto. Publicado em 1818, a obra pioneira da literatura de horror, a ficção científica já ganhou diversas adaptações audiovisuais. Me refiro ao livro Frankenstein. E peço que você esqueça tudo que vem à sua mente. O livro é muito diferente do que qualquer uma das adaptações que já foram apresentadas sobre a obra em filmes. A começar pelo título, diferentemente do que muitas pessoas acreditam, Frankenstein não é o nome da criatura, mas o cientista que o criou. Mary Shelley, a autora, construiu uma narrativa profunda e instigante sobre os monstros que habitam seres humanos com apenas 19 anos. E nesse ponto está a relação com que eu enfrentava à época. Eu estava lidando com um monstro que havia alimentado dentro de mim por anos. Na história, o médico ambicioso, Dr. Frankenstein, consegue um feito inédito, dar vida a uma criatura. Ele imediatamente se arrepende e o horror ao que fez o leva a abandonar sua criação. As consequências dessa rejeição, contudo, serão sentidas pelo médico. A autora nos faz questionar o conceito de certo e errado, já que na obra esses conceitos se misturam e se confundem. Teria a criatura sentimentos? Até hoje eu lembro quão impactante foi acompanhar, da perspectiva da própria criatura, os conflitos e as descobertas de um ser recém-criado, que se depara com uma sociedade julgadora, que se deixa levar pelas aparências. E de uma pessoa que não sabia onde procurar boas dicas de leitura, passei a ter outro problema, a vontade constante de comprar livros, muitos livros. Na estante que circundava minha cama havia os livros que eu tinha colecionado ao longo da vida e muitos objetos de decoração, como um globo terrestre, um modelo de Kombi estilizada, uma miniatura de máquina de escrever.
E com o tempo, esses enfeites foram para o armário e cedendo lugar aos livros. No fim, a televisão saiu do quarto para abrir espaço para mais prateleiras. A mudança que estava ocorrendo em mim passou a ser visível no local em que eu mais ficava. Toda essa transformação na minha relação com os livros aconteceu nos últimos anos da faculdade. O curioso é que, embora a falta de tempo seja a principal justificativa para a ausência do hábito da leitura na vida das pessoas, eu passei a ler mais justamente na época em que eu estagiava, terminava a faculdade, estudava para a prova da OAB e fazia o trabalho de conclusão de curso. Era um momento de grandes conquistas que compartilhei com família, amigos e minha namorada. Pois é, minha namorada. No final de 2015, eu havia conhecido uma menina. A gente se dava bem e ela me ajudou bastante, sem nem mesmo perceber. O namoro me dava tranquilidade e segurança. Não foi o meu primeiro relacionamento com uma mulher, mas foi o mais importante e duradouro. Porque pode parecer estranho que eu fale tanto sobre a minha sexualidade por aqui e aos 25 anos eu estivesse namorando uma menina. Mas para minha trajetória, essa era a realidade esperada. E foi um relacionamento muito bom para mim, com muito afeto, muito aprendizado. Passados tantos desafios e prontos para atuar como advogado, eu estava vivendo uma fase tranquila, sobretudo considerando os anos anteriores. Com o uso de remédios e crises estavam ficando menos frequentes, e eu me sentia mais equilibrado. Eu estava encaixado na vida que a sociedade havia planejado para mim, para um jovem adulto de classe média em alta em São Paulo. E de fato eu estava feliz, trabalhava onde queria, tinha uma namorada, amigos e uma família amorosa. O problema é que, se achava que tinha enterrado em meus pensamentos a dúvida sobre quem eu era, eu estava errado. A gente não consegue esconder de nós mesmos quem somos, e por isso a fragilidade ressurgia em forma de crises de ansiedade. Eu contava com a ajuda de calmantes para controlar esses momentos de pânico e para evitar novas crises, na tentativa de manter a imagem desse jovem adulto que se encaixava nos padrões. Além do meu médico e do terapeuta, só os meus pais sabiam a quantidade de remédios que eu tomava e o número de crises que eu ainda tinha. As crises eram desencadeadas por motivos diferentes, uma ressaca mais forte, um período estressante, algum sintoma físico ou até mesmo uma viagem dos meus pais. Qualquer situação em que eu me sentisse vulnerável ou sem domínio do meu corpo era um possível gatilho. E quando isso acontecia, eu acordava sentindo uma angústia maior que a comum. Era até difícil me levantar da cama, já que o medo tomava conta do meu corpo. Eu descia para o quarto dos meus pais e normalmente era com minha mãe que eu me deparava. E pelo meu olhar, ela percebia o que estava acontecendo. Bastava falar para ela, não estou bem, e ela logo entendia. Eu chorava sem parar, sentia um desamparo total, como se o chão saísse debaixo dos meus pés. Eu precisava de colo, precisava de abraço. Era uma sensação de que não daria conta das obrigações do dia. Hoje eu sei que não era apenas receio de não conseguir trabalhar ou estudar. Eu tinha medo de não ser capaz de controlar as minhas ações e comportamentos. Um pouco mais calma, eu tomava banho, vestia camisa, terno e gravata, comia alguma coisa, mesmo sem fome, com aquele nó no peito, e ia para o trabalho. Algumas vezes mal saía de casa e logo começava a chorar. O meu maior medo era sentir aquela angústia profunda que eu vivenciei em Paris. Chegava no escritório, enxugava o rosto, esperava a minha fisionomia ficar minimamente aceitável e começava um novo dia de trabalho de um jovem bem-sucedido e feliz. Nessa época, os livros foram grandes companheiros. E embora seguisse vários perfis literários nas redes sociais, eu ainda não tinha com quem conversar sobre as minhas leituras. Eu era um consumidor do conteúdo, sem ter com quem compartilhar as descobertas que eu vinha fazendo. Então surgiu em mim a vontade de criar o meu próprio perfil literário para dividir as minhas experiências, discutir sobre as leituras e mostrar que eu estava lendo tanta coisa que eu nunca tinha imaginado e que todos podiam fazer igual se assim quisessem. Só que ter um perfil literário significava me expor e sair do padrão no qual havia ferozmente buscado me enquadrar. E hoje eu sei que um perfil sobre livros nas redes sociais não necessariamente despertaria dúvidas sobre a minha sexualidade, mas eu acho que quem omite e reprime sua personalidade por tantos anos sofre com algum tipo de mania de perseguição. A sensação é que estamos sendo monitorados e que qualquer gesto ou comentário diferente possa suscitar algum comentário malicioso. Eu lembro que eu prestava atenção na reação das pessoas quando eu percebia que tinha me arriscado mais.
na tentativa de captar algum olhar diferente de reprovação ou desconfiança. Em círculos de conversa com muita gente, o desconforto era ainda maior, já que ficava muito difícil de controlar a reação de todos. Eu pensava que qualquer coisa inusitada que eu fizesse seria motivo para questionarem a minha sexualidade. Me expor nas redes sociais como um influenciador para falar de livros parecia arriscado. Além disso, receava que as pessoas do meu convívio profissional poderiam achar. O universo do direito é muito formal e conservador, e o que pensar de um advogado influenciador? Faltava coragem em levar a ideia adiante. Cheguei a comentar certa vez com a minha namorada sobre a criação do perfil literário, como se fosse uma ideia que tivesse surgido da minha cabeça naquele momento. Falei então de brincadeira, para sentir a reação dela. Eu acho que eu precisava de que alguém me falasse, dissesse que estava tudo bem, como que se aprovando a minha vontade. E para minha sorte, eu tive o que esperava. No dia seguinte, estávamos no sofá e eu voltei ao tema. Então, vou criar, tá? Bem leve, simples, como quem pede uma pizza. Ficamos pensando em opções de nomes em português, mas os nomes que eu gostava já estavam sendo usados. Então comecei a fazer as variações com book, que é o livro em inglês. Uma delas soou bem, bookster. Pesquisando, descobri que o sufixo ter, em inglês, significa alguém que pertence a um grupo. Então, bookster, como um hipster, pertence a um grupo de hippies. Um gangster, pertence a uma gangue. Um bookster, então, seria aquele que pertence a um grupo dos livros. Nada mais adequado? Já existia um usuário desativado com o mesmo nome, então eu botei um ponto no meio. Book.ster. Pegamos uma imagem de uns livros com um café em cima e na descrição do perfil escrevi um proviso. Advogado de São Paulo e apaixonado por livros. Não coloquei meu nome. Falei para minha namorada que seria um segredo nosso. Se de início eu tivesse que expor nome e rosto, eu acho que nem sequer teria começado. Para uma pessoa que passou a vida inteira buscando validação, ter um perfil anônimo foi libertador. Aquele era um espaço em que eu não sentia a necessidade de aprovação. Quase ninguém sabia quem eu era. Não tinha que dar satisfação. E para ter certeza sobre o meu segredo, bloqueei todos os meus conhecidos. Família, amigos, colegas de trabalho, ninguém conseguiria encontrar o meu perfil por acaso. Eu tinha medo, mesmo que meio que irracional, de como as pessoas iriam julgar essa iniciativa. Então comecei a tirar fotos de livros que eu lia e postar resenhas. A ideia não era escrever críticas literárias, ensaios, apenas compartilhar impressões, na tentativa de despertar o interesse em algum leitor. E foi usando hashtags, seguindo e interagindo com perfis que eu admirava, convidando para conhecerem a minha página, um trabalho de formiguinha. Assim, eu ia ganhando seguidores. Um deles gostava e marcava um amigo. Se um seguidor curtia alguma dica, eu sugeria outro título que ele poderia gostar. Ver surgir uma rede de pessoas com a mesma paixão me deixou muito animado. Em 2 meses já havia mais de 1000 leitores me acompanhando. Incrível! Como que foi muito mais rápido do que eu imaginava. Eu estava apenas querendo compartilhar, não necessariamente com tanta gente. Eu estava muito contente. Passei também a interagir com alguns daqueles perfis que me incentivavam a descobrir novas leituras. Eu contei que, influenciado por eles, tinha criado meu próprio perfil e muitos deles me ajudaram na divulgação. E nesse ritmo de interagir com quem me seguia e trocar mensagens diretas, as pessoas começaram a perguntar quem era o Bookster e queriam um rosto por trás das indicações. Em uma noite qualquer, eu abri uma caixinha de perguntas e saí para jantar com a minha namorada. Algumas doses depois, eu acabei postando meu rosto nos stories. Foi uma foto espontânea, ali mesmo, no ambiente escuro do restaurante. Como não tinha nenhum seguidor que fosse meu amigo ou da minha família, eu me senti seguro. As reações foram legais e eu não tinha